Bom dia, queridos irmãos. Bom dia, queridas irmãs. Tudo bem com vocês? Meu nome é João Gabriel. Você está aqui no meu canal, no canal do João Vinhas. Para quem não me conhece, meu nome é João Gabriel, tenho 31 anos, sou formado em Educação Física pela Universidade Veiga de Almeida, na modalidade presencial, pós-graduado em Libras pela FAEL, no ensino à distância, professor efetivo de Araruama, professor efetivo de Maricá, esperando a assinatura do meu estágio probatório, estágio esse que venceu no dia 7 de março. Eu, dando tudo certo no estágio probatório, vou dar entrada na minha permuta para Araruama. Seu Deus e Pai, já desde uma dia de vencer os testes, porque a gente eu estou precisando ver esse vídeo gravado aqui no YouTube, que essa palavra já foi nos nossos corações. Que possamos colocar em prática tudo o que devemos aprender, que o Senhor esteja conosco durante todo esse dia. Se Pai Deus, nós Jesus. Amém. Vamos para a nossa devocional de hoje. Nossa devocional. Priorize Deus. Dia 79. Deus está restaurando a sua sorte. A Bíblia diz que, quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, o povo ficou como quem sonha, a boca se encheu de riso e a língua de júbilo, pois grandes coisas Deus fez por ele. Salmo 126. Vamos ler aqui o Salmo 126? Vamos ler? É bom, né? A gente lê o Salmo 126. Vai ter que eu não ler essas referências que eles botam aqui na devocional. E aqui, cadê? Salmos 126. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então, entre nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. De fato, grandes coisas o Senhor fez por nós. Por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes no Negueb. Os que com língua semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando, enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Durante muito tempo, o Eterno observou as dificuldades dos israelitas. Eles tinham sido levados para o cativeiro, para o lugar onde não desejavam estar. Muitas vezes, nós também somos levados para lugares indesejados. O povo de Deus sofreu durante muito tempo nas mãos do inimigo, mas isso não durou para sempre. O Todo-Poderoso, no seu tempo, restaurou a sorte de sua gente, que ficou como quem sonha. Você deve crer que, se estiverem de acordo com a Bíblia e com a vontade do Senhor, seus sonhos se tornarão realidade. Está na hora de voltar a sorrir novamente. Sabe que Deus tem poder para restaurar a sua sorte. Por isso, prepare-se para que as coisas comecem a dar certo para você. Acredite que as portas que estavam fechadas vão se abrir e todos vão de reconhecer o cuidado de Deus em sua vida. Afinal, Ele é especialista em tornar tristeza em riso e murmuração em júbilo. Creio que o Senhor, seu Deus, mudará a sua sorte. Por que você crê que Deus tem poder para abençoar todos, menos você? Leitura bíblica, Juízes de 13 a 16. Cadê? Juízes 13 a 16. Os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor, e por isso ele os entregou nas mãos dos filisteus durante 40 anos. Havia um homem de Zorá, da linhagem de Dan, chamado Manoá, cuja mulher era estéril e não tinha filhos. Quando o Senhor apareceu a essa mulher e lhe disse: eis que você é estéril e nunca teve filhos, mas você ficará grávida e dará à luz um filho. Por isso, tenha cuidado e não beba vinho nem bebida forte, e não coma nenhuma comida impura, porque eis que você ficará grávida e dará à luz um filho sobre cuja cabeça não passará navalha. O menino será nazireu, consagrado a Deus, desde o ventre de sua mãe, e ele começará a livrar Israel do poder dos filisteus. Então a mulher foi a seu marido e lhe disse: o homem de Deus veio falar comigo. A sua aparência era semelhante à de um anjo de Deus, tremenda. Não perguntei de onde ele vinha, e ele não me disse como se chamava. Porém ele me disse: eis que você ficará grávida e dará à luz um filho. Por isso, não beba vinho nem bebida forte, nem coma coisa impura, porque o menino será nazireu, consagrado a Deus, desde o ventre materno até o dia de sua morte. Então Manoá orou ao Senhor, dizendo: ah, meu Senhor, peço que o homem de Deus que enviaste
venha outra vez e nos ensine o que devemos fazer com o menino que há de nascer. Deus ouviu a voz de Manoá e o anjo de Deus veio outra vez à mulher, quando ela estava sentada no campo. Porém, Manoá, o marido, não estava com ela. A mulher se apressou, correu e deu a notícia a seu marido. Ela lhe disse: Eis que me apareceu aquele homem que falou comigo no outro dia. Então Manoá se levantou e seguiu a sua mulher. Quando encontrou o homem, perguntou: Você é o homem que falou com esta mulher? Ele respondeu: Sim, sou eu. Então Manoá disse: Quando se cumprirem as palavras que você falou, você não pode viver do menino e o seu serviço. O anjo do Senhor disse a Manoá: A sua mulher deve se guardar de tudo o que eu disse a ela. Não deve comer nada que procede da videira. Não deve beber vinho nem bebida forte, nem comer nada que seja impuro. Ela deve observar tudo o que lhe ordenei. Então Manoá disse ao anjo do Senhor: Permita-nos convidá-lo a ficar conosco. Queremos preparar um cabrito para você. Porém o anjo do Senhor disse a Manoá: Ainda que você me convide, não comerei a sua comida. Mas se você preparar um holocausto, ofereça-o ao Senhor. Acontece que Manoá não sabia que aquele era o anjo do Senhor. Então Manoá perguntou ao anjo do Senhor: Qual é o seu nome, para que possamos honrar você quando se cumprir aquilo que nos falou? O anjo do Senhor respondeu: Porque você me pergunta pelo meu nome, que é maravilhoso. Então Manoá pegou um cabrito e uma oferta de cereais e os ofereceu sobre uma rocha ao Senhor Deus. E o anjo do Senhor fez algo maravilhoso enquanto Manoá e sua mulher estavam observando. Aconteceu que, enquanto a chama que saiu do altar subia para o céu, o anjo do Senhor subiu nela. Ao verem isso, Manoá e sua mulher se prostraram com o rosto em terra. Nunca mais o anjo do Senhor apareceu a Manoá nem a sua mulher. Então Manoá ficou sabendo que aquele era o anjo do Senhor. Manoá disse a sua mulher: Certamente vamos morrer, porque vimos Deus. Mas a mulher respondeu: Se o Senhor Deus quisesse nos matar, não teria aceito de nossas mãos o holocausto e a oferta de cereais. Nem nos teria mostrado tudo isso, nem nos teria revelado essas coisas. Depois, a mulher deu à luz a um filho e lhe deu o nome de Sansão. O menino cresceu e o Senhor o abençoou. E o Espírito do Senhor começou a agir nele em Maané-Dan, entre Zorá e Estaol. Juízes 14. Sansão foi a Tímina, onde viu uma das filhas dos filisteus. Voltou para casa e disse a seu pai e a sua mãe: Vi uma mulher em Tímina, das filhas dos filisteus, e agora gostaria que a buscasse para ser minha esposa. Porém, seu pai e sua mãe lhe disseram: Será que não há mulher entre as filhas de seus parentes ou entre todo o nosso povo, para que você tivesse de ir procurar uma esposa no meio dos filisteus, aqueles incircuncisos? Mas Sansão disse ao seu pai: Busque essa mulher para mim, que é só dela que me agrado. Mas seu pai e sua mãe não sabiam que isto vinha do Senhor, pois desde procurava ocasião contra os filisteus, porque naquele tempo os filisteus dominavam sobre Israel. Sansão foi com seu pai e sua mãe a Tímina. Quando chegaram às vinhas de Tímina, eis que um leão novo, fugindo, saiu ao encontro dele. Então o Espírito do Senhor de tal maneira se apossou de Sansão, que ele rasgou o leão como se rasga um cabrito, sem nada ter nas mãos. Sansão, no entanto, não contou nem a seu pai nem a sua mãe o que havia feito. Então ele foi e falou com aquela mulher, e dela se agradou. Depois de alguns dias, voltou para casa com ela. E, afastando-se do caminho para ver o corpo do leão morto, eis que havia nele um enxame de abelhas com mel. Pegou o favo nas mãos e se foi andando e comendo dele. Quando chegou onde estavam o seu pai e sua mãe, deu-lhes um pouco do mel e eles comeram. Mas Sansão não lhes contou que havia tirado o mel do corpo do leão. O pai de Sansão foi à casa daquela mulher, e Sansão deu ali um banquete, como os moços costumavam fazer. Quando os filisteus viram Sansão, convidaram 30 companheiros para estarem com ele. Então Sansão lhes disse: Vou propor um enigma para que vocês o decifrem. Se, nos 7 dias das bodas, vocês puderem decifrá-lo e me explicar o seu significado, darei a vocês 30 túnicas e 30 mudas de roupa. Se não puderem me explicar o significado, vocês me darão as 30 túnicas e as 30 mudas de roupa. E eles disseram: Apresente-nos o enigma. Queremos ouvi-lo. Sansão disse: Do que come saiu comida, e do forte saiu doçura. E, em 3 dias, não puderam decifrar o enigma. No 4º dia, disseram a mulher de Sansão: Convence seu marido a nos explicar o enigma. Do contrário, vamos pôr fogo em você e na casa de seu pai. Vocês nos convidaram para poderem se apossar do que é nosso, não foi? Então a mulher de Sansão chorou diante dele e disse: Você só me odeia, você não me ama, pois você deu aos homens do meu povo um enigma a decifrar e ainda não me contou o significado. Mas Sansão respondeu: Olha, nem para meu pai, nem para minha mãe eu contei o significado do enigma. E acha que eu irei contar a você?
Ela chorou diante dele os 7 dias em que celebrava as bodas. No 7º dia, Sansão disse a resposta, porque ela não parava de importunar. Então ela declarou o enigma aos homens do seu povo. Assim, no 7º dia, indo pôr o sol, os homens daquela cidade disseram a Sansão: que coisa mais doce do que o mel e mais forte do que o leão. E Sansão respondeu: se você não tivesse lavrado com a minha novilha, nunca teria descoberto o meu enigma. Então o Espírito do Senhor de tal maneira se apossou de Sansão, que ele desceu até Asquelon, matou 30 homens daquela cidade, pegou as roupas deles e as deu aos que decifraram o enigma. Porém Sansão ficou irado e voltou para a casa do seu pai. Quanto à mulher de Sansão, foi dada em casamento ao homem que tinha sido o seu amigo de honra. Juízes, capítulo 15. Passado algum tempo, no dia da colheita do trigo, Sansão, levando um cabrito, foi visitar sua mulher e dizer: vou entrar no quarto da minha mulher. Porém o pai dela não o deixou entrar. E lhe disse: eu realmente pensei que você tinha muito ódio por ela e, por isso, a dei ao seu companheiro. Mas você não concorda que a irmã mais nova é mais bonita do que ela? Fique com ela em lugar da outra. Mas Sansão disse: esta vez sou inocente para com os filisteus, quando lhes fizer algum mal. Então saiu, apanhou 300 raposas e pegou um bom número de tochas. Amarrou as raposas, 2 a 2, pela cauda e prendeu uma tocha em cada par. Pôs fogo nas tochas e largou as raposas nas plantações dos filisteus. Assim incendiou tantos feixes como cereais que ainda estavam por ser colhido, além das vinhas e dos olivais. Os filisteus perguntaram: quem fez isso? Responderam: Sansão, o Jão Timinita, porque o sogro lhe tirou a mulher e a deu ao amigo dele. Então os filisteus foram e queimaram a mulher e o pai dela. E Sansão disse a eles: se é assim que vocês fazem, não desistirei enquanto não me vingar. E ele os atacou com fúria, matando muitos deles. Depois desceu e habitou numa caverna da rocha de Etã. Então os filisteus subiram e acamparam em Judá, espalhando-se por Leí. Os homens de Judá perguntaram aos filisteus: por que vocês estão nos atacando? Responderam: viemos prender Sansão, para fazer com ele o mesmo que ele fez conosco. Então 3.000 homens de Judá foram até a caverna da rocha de Etã e disseram a Sansão: você não sabia que os filisteus dominam sobre nós? Por que então você nos fez isto? Ele lhe respondeu: assim como fizeram comigo, eu fiz com vocês. Os homens de Judá disseram a Sansão: viemos para amarrar você, para o entregar nas mãos dos filisteus. Sansão disse: jurem para mim que vocês não me matarão. Eles lhe disseram: não, nós somente vamos amarrar você e entregá-lo nas mãos dos filisteus, mas de maneira nenhuma vamos matar você. Então o amarraram com 2 cordas novas e o fizeram sair da caverna. Quando Sansão chegou a Leí, os filisteus foram gritando em conta dele. Mas o Espírito do Senhor de tal maneira se apossou de Sansão, que as cordas que ele tinha nos braços se tornaram como fios de linho queimados, e as amarras que ele tinha nas mãos se soltaram. Achou uma queixada de jumento, ainda fresca, pegou-a na mão e com ela matou 1.000 homens, e disse: como a queixada de jumento, um montão, outro montão. Como a queixada de jumento, matei 1.000 homens. Quando acabou de falar, jogou fora a queixada, e aquele lugar foi chamado de Ramat-Leí. Sentindo muita sede, Sansão clamou ao Senhor e disse: por meio de teu servo, deixe esta grande salvação. Será que agora vou morrer de sede e cair nas mãos desses incircuncisos? Então o Senhor fendeu a cavidade que estava ali e dela saiu água. Sansão bebeu, recobrou o alento e reviveu. Por isso que o lugar se chama em Aquaré até o dia de hoje. Sansão julgou Israel no dia dos filisteus durante 20 anos. Juízes, capítulo 16. Sansão foi a Gaza, viu ali uma prostituta e teve relações com ela. Foi dito aos gazitas: Sansão chegou aqui, eles cercaram o local e ficaram a noite toda esperando por ele, as escondidas no portão da cidade. Ficaram em silêncio durante toda a noite, pois diziam: vamos esperar até o raiar do dia, então nós o mataremos. Nós o matamos. Porém Sansão ficou deitado somente até a meia-noite. Então se levantou, pegou ambas as folhas do portão da cidade e as arrancou juntamente com seus batentes e a tranca, pôs tudo sobre os ombros e levou ao alto do monte que está em frente de Hebrom. Depois disto, Sansão se apaixonou por uma mulher do vale de Soreque, a qual chamava Dalila. Então os governantes dos filisteus foram falar com ela e lhe disseram: começam a revelar em que consiste a sua grande força e como podemos dominá-lo e amarrá-lo, para que assim possamos subjugá-lo. Cada um de nós dará a você 1.100 moedas de prata. E Dalila disse a Sansão:
Peço que você me conte em que consiste a sua grande força e com que você poderia ser amarrado e subjugado. Sansão respondeu: se me amarrarem com 7 cordas de água, ainda úmidas, ficarei fraco, serei como qualquer outro homem. Os governantes dos filisteus trouxeram a Dalila 7 cordas de arco, ainda úmidas, e com as cordas ela o amarrou. Dalila havia deixado alguns homens escondidos no seu quarto. Então ela disse: Sansão, os filisteus vêm vindo aí. Quando ele arrebentou as cordas de arco, quando se arrebenta o fio da estopa chamuscada que é colocada a pé do fogo. Assim não se soube em que consistia a força que ele tinha. Então Dalila disse a Sansão: eis que você tem zombado de mim e me falou mentiras. Agora, por favor, conte-me como você pode ser amarrado. Ele lhe disse: se me amarrarem bem com cordas novas, que nunca foram usadas, ficarei fraco, serei como qualquer outro homem. Dalila pegou cordas novas e o amarrou. Depois disse: Sansão, os filisteus vêm vindo aí. Dalila havia deixado alguns homens escondidos no seu quarto. Mas Sansão arrebentou as cordas de seus braços como se fosse um fio de linha. Dalila disse a Sansão: até agora você tem zombado de mim e só me falou mentiras. Diga-me como você poderia ser amarrado. Ele respondeu: se você tecer um tear de 7 tranças da minha cabeça e se as prender com pinos de tear, ficarei fraco, serei como qualquer outro homem. Enquanto ele dormia, ela pegou e teceu as 7 tranças dele no tear. Prendeu-as com pinos de tear e depois gritou: Sansão, os filisteus vêm vindo aí. Ele despertou do sono, arrancou o pino e tirou o cabelo do tear. Então ela lhe disse: como você pode dizer que me ama se não me revela o seu segredo? Por 3 vezes você zombou de mim, e ainda não me contou em que consistia a sua grande força. Ela o importunava e pressionava todos os dias com a mesma pergunta, de modo que a alma dele se angustiou até a morte. Então ele contou seu segredo, dizendo: nunca foi passada uma navalha na minha cabeça, porque sou nazireu consagrado a Deus desde o ventre de minha mãe. Se o meu cabelo for cortado, a minha força irá embora. Ficarei fraco, serei como qualquer outro homem. Quando Dalila viu que ele lhe havia contado seu segredo, mandou chamar os governantes dos filisteus, dizendo: venha mais desta vez, porque agora ele me contou seu segredo. Os governantes dos filisteus vieram até ela e trouxeram com eles o dinheiro. Dalila fez com que Sansão dormisse no colo dela e, tendo chamado um homem, mandou rapar-lhe as 7 tranças da cabeça, e assim começou a subjugá-lo. Sansão havia pedido a sua força. Então ele gritou: Sansão, os filisteus vêm vindo aí. Ele despertou do sono e disse consigo mesmo: vou sair como nas outras vezes e me livrarei. Mas ele não sabia ainda que o Senhor já se havia tirado dele. Então os filisteus agarraram, furaram os olhos dele e o levaram para Gaza. Amarraram-no com correntes de bronze e o puseram a virar um moinho na prisão. Mas o cabelo de sua cabeça, logo após ser rapado, começou a crescer de novo. Os governantes dos filisteus se uniram para oferecer um grande sacrifício ao seu deus, Dagom, e para se alegrar. Diziam: o nosso Deus entregou o nosso inimigo Sansão nas nossas mãos. O povo, quando viu Sansão, louvava o seu Deus, dizendo: o nosso Deus entregou nas nossas mãos o nosso inimigo, aquele que destruía a nossa terra e multiplicava os nossos mortos. Com alegria no coração disseram: mandem vir Sansão para que ele nos divirta. Trouxeram Sansão do cárcere e ele os divertia. Quando fizeram ficar em pé entre as colunas, Sansão disse ao moço que o guiava pela mão: deixe-me apalpar as colunas que sustentam o templo, para que eu possa me encostar nelas. Ora, o templo estava cheio de homens e mulheres, e também ali estavam todos os governantes dos filisteus. E sobre o teto havia uns 3.000 homens e mulheres, que olhavam enquanto Sansão os divertia. Sansão clamou ao Senhor e disse: Senhor Deus, peço-te que te lembre de mim. Dá-me força só mais desta vez, ó Deus, para que eu me vingue dos filisteus que furaram os meus olhos. Em seguida, Sansão abraçou-se às 2 colunas do meio, que sustentavam o templo, e fez força sobre elas, com a mão direita em uma e com a mão esquerda na outra, e disse: que eu morra com os filisteus. E empurrou com toda a sua força, e o templo caiu sobre os governantes e sobre todo o povo que ali estava. Assim foram mais os que Sansão matou quando morreu do que os que ele havia matado durante toda a sua vida. Então os seus irmãos e toda a casa de seu pai foram buscar o corpo. Eles o levaram e sepultaram entre Zorá e Estaol, no túmulo de Manoá, seu pai. Sansão jogou Israel durante 20 anos. Essa que foi a nossa devocional de hoje. Priorize Deus. Seja o Pai de mais dia de vezes 10. Peço que vocês me abençoem nesse dia. Eu estarei dando aula no Sem Marilda, na Luz Tomé. Hoje eu estou abençoando e protegendo todas as pessoas que fazem parte dessas escolas. Direção, secretaria, portaria, cozinha, estagiários, mediadores, professores, orientação. Todos fazem parte ou do organograma dessas escolas. Eu tenho nesse momento, eu peço também que você esteja
depois me trazendo no final do dia, guardado e protegido por ti. O Senhor esteja com essa chuva, que nesse meu pai está caindo aqui em Maricá, aqui em Araruama, o Senhor esteja protegendo todos os habitantes desses municípios, também desse Brasil, aqueles que estão sofrendo com a chuva, com o calor, o Senhor esteja dando o refrigério que tanto eles merecem, tanto eles precisam. Se pede direção de Jesus. Amém. Dê o like, comente esse vídeo, se inscreva no canal, adicione as notificações, deixe nos comentários esse vídeo de oração. Gostava muito de orar com você e por você. Valeu, até a próxima. Tchau, tchau. Fui. Valeu.